Você pode ser uma heroína. É impossível vencer a corrida se você não se aventura a correr. É impossível conquistar a vitória se você não ousar batalhar. Falamos aqui do porquê você é um alvo. Em seguida explicamos por que a espada é a arma recomendada para você. Agora vamos falar sobre ser uma heroína. Um herói do sexo feminino ou heroína, supermulher, campeã, conquistadora, estrela, protagonista, líder e mulher corajosa. A ideia de você ser um alvo simplesmente porque pode ser uma heroína é talvez um pouco assustadora. Honestamente, quem fica animada quando ouve que é um alvo de ataque? Mas como você já sabe, você não é normal. Você é filha ungida do Deus Altíssimo, o Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Isso a torna uma ameaça em potencial para o inimigo. Sei que você entende que a batalha é real e que há muito em jogo, mas como nossa amiga Sarah Connor, talvez você ainda não tenha feito nada. Mas lá no seu interior, você sabe que algum dia fará. E esta é a melhor parte. Sua jornada para tornar-se uma heroína começa quando você simplesmente dá a Deus permissão para fazer a vontade dele. Recentemente, alguém que eu considero uma heroína dos dias modernos, que está fazendo a diferença ao redor do mundo e inspirando milhares de pessoas, me perguntou: "Você acha que eu fui mesmo chamada para o ministério?" Eu ri em voz alta. Claro que ela foi. Mas essa pergunta e sua confusão momentânea eram sinceras. Por quê? Às vezes, a neblina do tempo em que vivemos ofusca nossa perspectiva eterna. Nunca duvide de que você faz parte da história do seu tempo. Podemos ser em nossos dias o que os heróis da fé foram em seus dias, mas lembre-se de que, na época, eles não sabiam que eram heróis. É racional pensar que esses heróis da fé descritos na Bíblia não sabiam que eram heróis em seus dias. Nós, da mesma forma, podemos não fazer ideia disso no presente. Não estamos sozinhos porque, assim como nós, eles foram heróis sem saber. Deus transforma pessoas comuns em heróis. Assim como nossa vida é um dom, a história da qual fazemos parte também é um dom que utilizamos pela fé. Não precisamos entender quais são as nossas qualificações como herói e só então tentar assumir esse papel. Deus já inclui nossos nomes na trama dos heróis da fé, e essa é uma epopeia de proporções triunfantes preenchidas com milagres, batalhas, sinais e maravilhas. Em Romanos 4:2 nos diz: "Mas o que temos é a história de Deus, não a de Abraão." Vamos do início, com o primeiro herói da fé, Abraão, que começou sua jornada na história quando parou de tentar resolver as coisas por conta própria. Como muitos de nós, Abraão era descendente de um idólatra. A idolatria fundamenta-se na adoração ao que podemos construir com nossas mãos. Quando Deus deseja fazer algo maior do que podemos planejar, Ele nos inclui em seus planos em vez de abençoar o que construímos. Lemos na Bíblia que Abraão participou do que Deus fez por ele, e isso foi decisivo. Ele acreditou que Deus podia torná-lo justo em vez de apelar para a própria justiça. A pergunta diante de nós é: estamos prontas para fazer o mesmo? Em caso afirmativo, então é hora de abraçarmos o que Deus já fez por nós. Isso permite que seu Espírito inicie a nova obra em nós. Essa ação mostra que acreditamos que nele somos mais que vencedores. Quando viramos essa página e voltamos nosso coração em direção, ele nos coloca no lugar certo para que alguma coisa invisível, mas extremamente significativa, possa acontecer. E quando caminhamos com ele, não apenas ganhamos sua perspectiva, recebemos também sua autoridade. E João 5,19 nos diz: "Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz." A expressão "nada pode fazer de si mesmo" significa que Jesus não pode fazer nada que não esteja de acordo com ele, em unidade e em harmonia. Se Jesus, o unigênito Filho de Deus,
não fazia nada sem estar em sincronia com seu pai, então nós, suas filhas heroínas, não conquistaremos nada de valor eterno se não seguirmos da mesma forma sua direção. A Bíblia descreve heróis como Abraão, que foram antes de nós, como aqueles que desejavam abraçar a fé, o que Deus fez por eles. Assim como cremos que em Cristo Deus erradicou nosso passado, acreditamos que em Cristo Ele já está agindo em nosso favor no futuro. O relacionamento é explicado mais claramente desta forma. Chamamos Abraão de pai não porque Deus lhe tenha dado atenção por ter vivido como santo, mas porque Deus agiu em Abraão quando ele não era ninguém. Romanos 4,17. Não podemos salvar a nós mesmos vivendo corretamente. Ninguém é justo a não ser Jesus, o Filho. Então nos lançamos no que Deus fez por Abraão por meio da fé e da mesma forma damos a Deus permissão para que ele faça alguma coisa a partir do nada. Para que algo formado a partir de uma filha anteriormente falida e acomodada possa se parecer com uma heroína corajosa e preparada, quando vivemos de acordo com o agir de Deus em nosso favor, tornando-nos heroína. Nossos ancestrais se distinguem das massas por seus atos de fé ou ações de fé. Eles conquistaram o status de homens e mulheres heróicos dentro da história da Bíblia. Em Hebreus 11, 1, 2 está escrito: o fato essencial da existência é que essa confiança em Deus, essa fé no alicerce sólido, é o que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Foi um ato de fé que distinguiu nossos antepassados, elevando-os acima da multidão. Heróis são pessoas de conteúdo. Vemos esses atos de fé destacados, versículo por versículo, no livro de Hebreus, onde a frase pela fé aparece repetidas vezes. A lista a seguir é uma amostra do que esses heróis conquistaram pela fé. Estabeleceram o precedente para sacrifício aceitáveis. Não conheceram a morte. Agradaram a Deus. Construíram uma arca enorme em meio à terra seca. Estipularam o limite que separa o bem e o mal. Viajaram para lugares desconhecidos. Viveram como estrangeiros no planeta. Mantiveram seus olhos nas coisas eternas. Receberam pela fé o que Deus fez por eles. Engravidaram em idade avançada e deram à luz uma nação. Em tempos de prova, ofereceram a promessa de volta ao Senhor. Alcançaram o futuro e abençoaram seus descendentes. Profetizaram o destino e o êxodo. Enfrentaram o decreto do rei e esconderam seus filhos. Rejeitaram uma vida de privilégios entre os opressores e escolheram sofrer juntamente com o povo de Deus que era oprimido. Afastaram-se do furioso rei terreno para estabelecer e obedecer ao invisível Deus eterno. Celebraram a Páscoa, cruzaram o Mar Vermelho em terra seca, marcharam 7 vezes ao redor de Jericó, receberam os espias e escaparam da destruição. Derrubaram reinos, fizeram obras de justiça, tomaram a promessa para si. Foram protegidos de leões, fogo e espada. Transformaram desvantagem em vantagem, venceram batalhas, afugentaram inimigos, receberam seus amados de volta da morte. Dessa enorme lista, irei escolher apenas 4 coisas que você pode receber em sua vida pela fé, passando a adotar imediatamente a atitude de um herói. Número 1. Receba pela fé o que Deus já fez por você e viva essa realidade. Abraão viveu o que ele recebeu. Ele não voltou atrás ou disse: Deus determinou essa obra, então posso parar de viver pela fé como um nômade morando em tendas. Ele caminhou continuamente no que havia sido revelado a ele durante toda a sua vida. 2. Agrade a Deus. Nosso Pai se agrada quando seus filhos tomam posse da substância invisível a partir da qual Ele formou suas vidas e começam a caminhar na revelação de quem Ele é para eles. A carta aos Hebreus nos diz que, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe
e que se torna galardoador dos que o buscam. Viver pela fé agrada a Deus. Além de ser a certeza de coisas que se esperam, a fé é confiança, certeza, devoção, constância e lealdade. É uma vida completamente confiante e vivida em lealdade ao nosso Rei. O oposto de viver pela fé seria viver uma vida de deslealdade e descrença. Escolher a estrada que agrada a Deus faz cumprir o próximo objetivo. 3. Abençoe os seus descendentes. Quando intencionalmente escolhemos a vida, a bênção e a obediência, essa escolha alcança milhares de gerações. Veja o que Salmos 105, 7 e 9 nos promete. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque. 4. Escolha viver como estrangeiro nessa terra. Isso significa viver com o entendimento de que estamos apenas de passagem neste mundo. Estamos enraizados em Cristo. Nossa vida vem dele. Portanto, não permitimos que nossas raízes se aprofundem aqui. As plantas extraem água e nutrientes do seu sistema de raízes. Nós extraímos de Deus e distribuímos o que recebemos nessa terra. Viver como estrangeiro nessa terra não equivale a agir de maneira estranha. Tudo se resume ao lugar onde você coloca o seu foco. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morretes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Colossenses 3, 2, 3. Heróis têm atitude. Essa lista de proezas de Hebreus 11 foi realizada por pessoas que eram bem semelhantes a você e a mim. A única diferença entre nós talvez seja o fato de que eles adotaram a perspectiva celestial e se recusaram a viver de acordo com os limites da terra. Somos seus descendentes. Essa é a nossa herança. Além de tudo o que acabou de ser listado, eles também enfrentaram os seguintes desafios e dificuldades. Alguns foram torturados, mas nunca desistiram. Sofreram abuso, foram açoitados, colocados em calabouços e cadeias. Alguns foram apedrejados, serrados ao meio ou assassinados, enquanto outros vagavam pela terra com pele de animal, sem teto, sem amigos e imponentes em seus dias. Ainda assim, suas vidas falam poderosamente a nós hoje. A Bíblia finaliza a descrição desses heróis dizendo: homens dos quais o mundo não era digno, errante pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Isso mexe com o meu coração. Quero viver mais como uma cidadã do céu do que da terra. Não precisamos ser torturados ou cerrados ao meio para ter essa mudança de perspectiva, mas precisamos mudar algumas das nossas expectativas. Heróis aproveitam o momento. Enquanto eu estava digitando essas palavras, um incêndio varreu a nossa cidade e nós testemunhamos em primeira mão a libertação de Deus. Eu estava no porão da nossa casa em uma quarta-feira de manhã, trabalhando como uma louca, quando meu marido chegou em casa e disse que eu precisava ir com ele até o escritório. Ele e a equipe do ministério oraram na terça-feira pelo incêndio batizado de Valdão Canyon e, infelizmente, naquela noite, assistimos da frente da nossa casa o fogo viajar com o vento para a região das montanhas e consumir centenas de casas pelo caminho. 32.000 pessoas tiveram que ser removidas. Então, novamente na quarta-feira de manhã, John e a equipe oraram diante da possibilidade de uma possível evacuação dos nossos escritórios. A situação piorou. Muitos dos membros da nossa equipe estavam compreensivelmente com medo à medida que o fogo ameaçava tanto na direção de suas casas quanto de seu local de trabalho. Como líderes, estávamos discutindo o que precisávamos fazer para sairmos do prédio, quando de repente John ficou furioso. Ele veio até mim e disse: Lisa, vamos voltar ao nosso escritório e orar uma terceira vez. Você precisa lutar uma batalha de uma vez para vencê-la. A princípio, protestei. Eu tinha um livro para escrever,
Mas então entendi que essa era a chance de eu viver o que eu estava estudando em Hebreus sobre heróis. Como eles extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. John e eu nos dirigimos para o nosso escritório e no caminho ligamos para uma amiga que tinha uma fé ardente. Às vezes, quando está no meio de um incêndio, você precisa de alguém que não esteja no fogo para ajudá-lo. Compartilhamos detalhadamente o que estava acontecendo. E John explicou o que estava em seu coração e no que ele estava crendo. O coração dela estava em perfeita sintonia com o nosso, em uma concordância poderosa. Ela nos lembrou dos marcos em nosso passado. Essa não foi a primeira vez que enfrentamos a ameaça do fogo e precisávamos nos lembrar do que tínhamos aprendido naquela vez ao enfrentar essa batalha agora. Talvez você esteja pensando, mas eu não tenho um marco do qual posso me lembrar. Bem, eu tenho boas notícias para você. Todas as coisas listadas em Hebreus 11 são matérias-primas para você edificar o marco. Desligamos o telefone e prometemos retornar para nossa amiga, porque ela queria orar conosco no escritório. Nós três estávamos com tanta expectativa que mal podíamos esperar para orar e depois assistir a como nosso poderoso Deus iria responder. Reunimos nossa equipe. John trouxe uma caneta e começou a escrever em uma lousa os motivos de oração. Oramos para que o fogo não se espalhasse mais e começasse a consumir a si mesmo. Oramos para que o fogo não se espalhasse mais e começasse a consumir a si mesmo. E isso significaria que nenhuma estrutura seria queimada ou vidas seriam perdidas, e que nossa condição de pré-evacuação nunca se tornaria uma ordem de evacuação obrigatória. Quando eu olhei ao redor da sala para os rostos dos membros da nossa equipe, eu vi medo, fé, preocupação, perguntas e até mesmo animação. Então, todos fomos para fora e começamos a orar. Tenha em mente que essa foi a terceira vez que nossa equipe se reuniu. Eu senti que alguns membros estavam um pouco cansados de fazer o bem. Mas quando unimos vozes e mãos e fizemos círculos, a força das nossas orações começou a crescer à medida que todos se engajavam. Não sei quanto tempo oramos, mas o que sei é que todos nós oramos até vermos alguma coisa à distância. Nós vimos a resposta. 3 de nós vimos Deus responder com fogo à medida que o fogo do céu consumiu o fogo na terra. Nem me peça para explicar isso, porque simplesmente não posso. Enquanto orávamos, nós literalmente sentimos uma frente de baixa pressão entrar e a temperatura caiu perceptivelmente. Menos de uma hora após John e eu sairmos do escritório, começou a chover na região e os ventos mudaram de posição. À noite, o fogo que podia ser visto da frente da nossa casa na noite anterior havia se dissipado. Nenhuma outra casa foi destruída pelo incêndio. Os repórteres dos noticiários disseram que o fogo estava recuando por conta própria. Agora eu sei que, além da nossa equipe, muitos outros estavam orando. Nós vimos o que pode acontecer quando intencionalmente unimos nossa voz em oração e fé com outros. Corajosos bombeiros, a polícia, a Guarda Nacional e outros grupos das forças militares trabalhavam incansavelmente para combater as chamas. Era hora de orarmos com mais força do que eles estavam trabalhando, porque se eles estavam dispostos a permanecer no limiar das chamas da terra, então o mínimo que podíamos fazer era clamar pela ajuda do céu. Além de orar, nossa equipe trabalhou em afinco para colocar os responsáveis pela evacuação em contato com a família disposta a receber pessoas. Heróis entendem que devem unir com ação e oração. Heróis fazem parte de uma herança conectada. Em Hebreus 11:13 nós lemos: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. O que foi que esses antigos heróis da fé viram de longe? Foram casas e carros de luxos? Acho que não.
Você não sauda ou cumprimenta coisas, você sauda e cumprimenta pessoas. Se vamos seguir o exemplo deles, precisamos nos tornar visionários. Esses heróis não olharam para o que estava em suas mãos, porque eles estavam muito ocupados assinando para algo no horizonte. Heróis são pessoas cheias de esperança e convicção celestial, porque a fé é a substância de coisas esperadas e a clara evidência de coisas que são ainda invisíveis. Leia o versículo a seguir e se sinta ao mesmo tempo maravilhada e quebrantada, porque o nosso Deus Altíssimo nos considera dignas de sermos reconhecida como um deles. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Hebreus 11, 39, 40. Ok. Estamos conectados a longa corrente formada pela vida desses heróis. Somos parte do ato final de uma história em andamento, a deles. Todos os seus atos heróicos esperam ser concluídos ao serem unidos aos nossos. Enquanto eu revisitava a vida dessas lendas da fé, não conseguia entender por que fomos destinados a ver de perto o que eles foram apenas capazes de ver como uma mancha à distância. Eles trabalharam se ao menos provarem um fruto dos campos que Deus estava nos permitindo colher. Eles viviam em condição difícil. Nós nos reunimos em prédios com ar-condicionado. Eles não possuíam casa. Nós encontramos nossa casa na casa de Deus. Eles cantavam sozinhos no deserto. Nós erguemos nossas vozes entre milhares de pessoas. Suas mãos estavam vazias. Nossas mãos estão cheias. Qual é a qualidade da fé com a qual contribuímos para esse legado no passado e no presente? É hora de orarmos para que o Senhor da colheita abra nossos olhos e alargue nossa visão, para que nós também possamos ver além do óbvio e viver de acordo com as ações dos heróis do céu. Será que poderemos colocar em prática as palavras que eles liberaram? Seremos capazes de colocar nossas mãos no que eles receberam apenas em visão? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grandes testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumidor da fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está assentado à destra do trono de Deus. Hebreus 12, 1, 2. Sabemos que somos a alegria proposta diante de Jesus. Sempre me pergunto se esses heróis da antiguidade não são exatamente aqueles que estão nos motivando. Não estamos rodeados e cercados por uma nuvem de testemunhas, tão certo como estamos rodeados e cercados por exército de anjos. À medida que passamos a compreender que nele somos heroínas e ele é o herói, superamos qualquer medo que possamos ter sentido quando descobrimos que somos alvos. Precisamos nos posicionar e declarar: eu estou posicionada para um triunfo impressionante, porque eu sou de Deus e tenho vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Nesse momento, oro para que essas palavras coloquem em movimento a fé que foi semeada dentro do seu coração e que a esperança de ser uma heroína a inspire. É animador olhar no espelho e ver que existe muito mais para você realizar do que qualquer pessoa foi capaz de ver. A esfera do invisível mantém em segredo sua identidade de heroína. Ser uma heroína é um gesto de adoração. Heróis são sobre-humanos. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está em todo o meu prazer. Salmos 16, 3. Amo esse versículo porque ele relaciona o que é santo ao que é ilustre. O que significa ser santo? Algumas das palavras que definem santo são divino, celestial, transcendente e sobre-humano.
Isso significa novamente que agimos não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Zacarias 4:6. Nosso status de heroína não depende da nossa força e poder, ou até mesmo do espírito humano. Ele vem do poder do seu Espírito, porque somos chamadas para sermos transcendentes e sobre-humanas. É hora de agirmos como tais. A vida no Espírito significa que não iremos mais dar lugar às ações e emoções fundamentadas em nossa força e em nosso empenho. Nem podemos permitir que o inimigo ganhe espaço através das nossas ações. Em 1 Coríntios 3 nos diz: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Você ouviu isso? Agir como humano não basta para administrar o que está dentro de nós. Na verdade, nós nos comportamos de maneira sobre-humana quando eliminamos o ciúme e a rixa da equação da nossa vida. Trocamos a norma carnal, escolhendo caminhar em harmonia. Super-heróis são capazes de ajudar aqueles que estão em perigo e assustados, porque eles entendem que respondem a um poder maior. Imaginar que qualquer uma de nós pode ser uma heroína com base na própria força não nos levará muito longe. Deus é a nossa fonte de poder e prestamos conta àquele que nos capacita e que nos cedeu o privilégio de compartilhar seu nome, Jesus. Heróis são corajosos. Coragem em meio ao perigo é metade da batalha. Heróis são sempre corajosos, mas não pense que ser sempre corajoso se traduz como nunca sentir medo. Considero esse singelo pensamento a seguir profundamente verdadeiro. Um herói não é mais corajoso do que um homem comum, mas é mais corajoso por 5 minutos mais. Existem momentos em que ser mais corajoso por 5 minutos mais, na verdade, significa ficar quieto quando é atacada, permitindo que Deus tenha a palavra final. Outras vezes, ser mais corajoso por 5 minutos mais significa permanecer firme em seu posicionamento e ser constante. Ser mais corajoso por 5 minutos mais é nunca ter a voz derrotada ou submissa quando o desarmado está sob ataque. Muitas vezes, batalhas são vencidas, mentiras são expostas e inimigos são derrotados porque você é a última de pé em campo. A coragem irá mantê-la firme em sua posição. A vida é feita de momentos aterrorizantes e não podemos impedir que o medo nos ataque, assim como não podemos conter o vento, mas podemos sempre escolher a maneira como reagimos. O mesmo vento que fez a águia levantar voo a assustou quando ela era apenas uma filhote. Permita que o medo a conduza a Deus. Há algo a mais para os heróis. Podemos dizer que há algo a mais para os heróis simplesmente porque eles atrelaram sua vida a algo maior. Um herói é alguém que entregou sua vida a algo maior do que si mesmo. Heróis têm a tendência de defender causas em vez de defenderem a si mesmo. Sentir-se motivado por algo externo a eles faz com que se arrisquem a ser mais ousados, compassivos, dispostos, responsáveis e corajosos. Heróis entendem que sempre existe mais do que seus olhos veem. Heróis não têm medo de ir além ou resistir. Essa disposição de ir além do que é considerado normal os fazem parecer extraordinários. Enquanto escrevi este livro, o filme Os Vingadores estava entre os 3 maiores sucessos de bilheteria de todos os tempos. É interessante notar que um Vingador é um justiceiro. Parte do que faz esse filme ser um sucesso é que esses Vingadores são heróis individuais que aprenderam a trabalhar como um time. Separados, eles são poderosos. Juntos, eles provam ser invencíveis. O Capitão América tem a combinação triunfante de uma grande força e uma grande honra, mas ele é um pouco ingênuo. Thor é cativante. Tem um bom coração e segura um martelo invencível, mas confiou em seu irmão quando não devia.
O Homem de Ferro é brilhante e engraçado em sua personalidade reservada, mas também é sarcástico e um pouco mimado. Hulk tem uma força bruta, não trabalhada, sobre o qual ele tem pouco ou quase nenhum controle. A Viúva Negra é extremamente ágil e sabe agir sob pressão, mas carrega dentro de si um passado negro. E a lista poderia incluir uma abundância de outros super-heróis, mas a questão é que todos eles têm forças e fraquezas únicas, com exceção de Jesus. Todos os heróis da Bíblia tinham forças e fraqueza. Super-heróis podem ser homens ou mulheres e ter diferentes formas e tamanhos, assim como você e eu. Cristão significa seguidor de Cristo e ungido. Nós adoramos o nosso herói, Jesus, permitindo que a provisão e a graça de Deus nos tornem heroínas. Veja a incumbência que Paulo dá à igreja de Éfeso. Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Tomem tudo o que o Senhor providenciou para vocês. Armas eficazes, feitas com o melhor material. Vocês terão de usá-las para sobreviverem à emboscada do inimigo. Não se trata de um jogo com amigos no fim de semana, uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e seus anjos. Estejam preparados. Vocês lutam contra algo muito maior que vocês. Aceitem toda a ajuda que puderem, toda a arma que Deus providenciou para que no fim da batalha vocês ainda estejam de pé. Verdade, justiça, paz, fé e salvação são mais que palavras. Aprenda a utilizá-las. Vocês vão precisar delas a vida inteira. A palavra de Deus é uma arma indispensável. A oração também é essencial nessa luta incessante. Orem o tempo todo e com fé. Orem pelos irmãos na fé. Mantenham os olhos abertos. Encorajem-se mutuamente para que ninguém venha cair ou vacilar. Efésios 6, 10, 18. Existe uma grande quantidade de informação nessa passagem. Vamos separar em tópicos os pontos significativos, porque esses versículos de Éfesos trazem o objetivo desse livro. Deus é forte e deseja que suas filhas sejam fortes. Suas armas são supremas. Com essas armas em mãos, nada que o inimigo lance sobre você irá tirá-la de sua direção. Você está em uma batalha espiritual entre a vida e a morte. Se você se preparar agora, não será pega desprevenida. Você não pode fazer isso com sua força humana. Verdade, justiça, paz, fé e salvação devem ser vividas na prática. A palavra de Deus é uma arma indispensável. A oração não é opcional. Nosso Pai Celestial antecipou cada uma de nossas necessidades e nos capacitou a superá-las. A melhor e mais infalível arma espera por nós. Esses elementos atemporais têm o poder de vencer batalhas que são imediatamente e também futuras. Estamos em meio a uma luta entre a luz e as trevas, e vida e morte. Esperem por uma decisão. Não devemos virar as costas e fugir com medo. Enquanto caminhamos nesta terra, o dragão irá forjar armas que ele espera prevalecerem contra nós. O inimigo irá se enfurecer e entrar em guerra contra as filhas de Deus. Mas ele não irá prevalecer, porque nós possuímos espadas forjadas no fogo. Quando as filhas de Deus desembanham suas espadas, o inimigo foge. Olhe adiante, levante-se do chão, erga sua espada e deixe que o inimigo veja a face amorosa de uma heroína.